Bom, uma vez que a gente já abriu o arquivo e carregou na memória, né, que foi o conteúdo da nossa primeira aula, do nosso primeiro vídeo, agora a gente pode então manipular esses dados que foram carregados nessa variável do tipo texto. Então eu só coloquei esse print para a gente ter uma ideia do tamanho aqui do arquivo, né, e poder saber que veio tudo para a memória. E o que nós vamos fazer agora aqui é verificar a frequência de palavras. Nesse primeiro exemplo, então, nós vamos verificar a frequência de palavras em um texto. Se o texto já viesse bonitinho, uma palavra embaixo da outra, separadinho numa lista, né, numa lista de palavras, ficaria fácil. Mas sempre que a gente trabalha com arquivos, a gente vai ter que fazer essa parte de limpeza dos dados. Você recebe os dados, às vezes ele vem com erros, ele vem com falhas. Aqui nós não vamos nem chegar a trabalhar com tratamento de exceção, mas dependendo do tipo de dados que você lê, nós vamos ter depois uma aula sobre tratamento de exceção. Você pode, por exemplo, ter uma variável que deveria ter um número e tem um texto, né? Deveria ter um número da rua, por exemplo, e tem lá uma palavra. Então você vai ter que fazer tratamento de exceção, porque senão você tenta fazer algum tipo de operação e dá erro. Enfim, algumas coisas desse tipo podem acontecer, um CPF inválido, coisas desse tipo. Tá? Nesse nosso caso, o que a gente vai ter que fazer é limpar dos caracteres que a gente não quer, porque está tudo junto, é uma tripa, né? Uma string longa com todo o texto lá. E a gente quer tirar principalmente os símbolos de pontuação nesse nosso caso. Então a gente vai fazer essa limpeza primeiro dos dados para depois então poder fazer a contagem. Então, o que, que a gente vai fazer aqui, né? Os caracteres estão todos carregados aqui, a gente já tinha visto isso. Eu poderia usar replace aqui, mas o replace ele acaba sendo muito lento, porque pensem, eu tenho vários símbolos de pontuação. Digamos que eu tenha 20 símbolos de pontuação. Eu tenho um texto grande, que aqui nem é tão grande, mas tem textos que são muito maiores. Eu poderia pegar uma coleção de livros, juntar todos, né, para ter, por exemplo, todas as obras de Shakespeare, por exemplo, ou todas as obras do Tolkien. E eu quero ver então a frequência de palavras nesses livros, né? Uma vez eu vi uma análise de palavras em um conjunto de músicas, né? O cara conseguiu todas as letras de músicas brasileiras num período e ele queria fazer uma análise das palavras. Então pode ser que se torne um conjunto grande de dados. Daí um replace, internamente, ele passa por toda a string e vai retirando aquele caractere. Fazer isso 20 vezes, por exemplo, ou mais, acaba se tornando algo muito lento. Então, a melhor forma de fazer nesse caso é pegar a string, ler ela do começo ao fim, caractere a caractere, né? Percorrer, passar por cada elemento dela, tirando o que você quer e o que você não quer e jogando numa outra string, formando uma outra string, é a melhor forma, ao meu ver, de fazer esse programa. Tá? Se você conseguir usar uma compreensão de lista, melhor ainda. Tá? Elas são mais eficientes, elas são mais compactas, elas resolvem bem isso. Se não der para usar uma compreensão de lista, então a melhor forma de fazer é fazer um for que passa pela string, vai lendo caractere a caractere e montando uma segunda string. Essa é a abordagem que eu vou tentar utilizar aqui. Essas duas abordagens, na verdade. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? A variável texto é a variável base. Eu tenho aqui ó, texto sem pontuação, uma string vazia. Para cada caractere no texto, né, no texto original, se o caractere for alfa, quer dizer, se ele for letra, ou se ele for um espaço, eu acrescento esse caractere na, na variável texto sem pontuação. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso dos espaços para não perder as palavras, né? Vamos dizer assim, eu preciso do espaço para não perder as palavras, e eu preciso das letras. Então, números eu vou desprezar, eu não vou considerar números e não vou considerar nenhum outro tipo de pontuação, nenhum tipo de nada, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é isso. Ao final aqui, ó, eu tenho, então, 151.038 caracteres. Como é que quantos tinha antes? 164. Então, ficou menor, né? Só para a gente verificar que realmente fez uma limpeza. Então, eu tirei. E vamos ver como é que ficou o texto. Ó. Então, agora, ó, o texto que antes tinha, vamos olhar aqui o texto, que tinha esse monte de símbolos e tal, ó, ele ficou limpo. Ó. Só tem palavras agora, tá vendo? Tudo que não é palavras foi tirado. É claro que vai ter umas letras sobrando, assim, ó, né, separadas, algumas coisas assim que números caracteres em romano, é, apóstrofos, a gente acabou perdendo as palavras que tem apóstrofo. Não é perfeita essa limpeza, tá? Mas já dá uma boa ideia pra gente do que fazer, ok? Talvez uma palavra ou outra juntou, né? A gente tem que ter que dar uma analisada, mas grosso modo eu estou querendo mostrar que a gente teria que limpar.
Uma vez que a gente limpou, a gente pode agora criar uma lista de palavras. E é bem simples, né? Como eu tenho uma string separada por espaço, é só dar um split. Então, as palavras são texto sem pontuação, ponto split. Quebrei. Mas vejam, esse trabalho com arquivos tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito analisado, olhado, tem que ser feito todos os testes, porque elas não são muito, né? A gente não sabe como é que vem os dados. Então, é um trabalho bem passo a passo, passinhos de bebê mesmo. Por isso que é interessante até talvez fazer o teste automatizado, né? Usar o TDD com pequenos textos exemplo, para ficar bem, bem bonitinho. Quem trabalha forte com isso aí vai ter que cuidar disso. Se o teu dado vem bem limpinho, bem bonitinho, né, melhor. Por isso que hoje em dia a gente gosta tanto de pegar um CSV, um JSON, já são dados mais bem estruturados. Mas às vezes o que você tem é um texto, né? Então paciência. Se é isso que você tem, é com isso que você trabalha. Ó, ele gerou uma lista de palavras, então. Tá? Ele simplesmente pegou aquele texto lá, deixa eu subir aqui, pegou aquele texto lá e foi quebrando em palavras, tá? Vou fechar aqui. Deu 26.800 palavras carregadas, certo? Então ele quebrou o texto todo de 151 mil caracteres, acho que era isso, né? Ele gerou 26 mil palavras. Então esse texto, esse livro tem 26 mil palavras. É isso que a gente chegou à conclusão, certo? Aproximadamente isso. Agora eu preciso obter a frequência das palavras. Quantas vezes aparece a palavra Alice? Quantas vezes aparece a palavra rabbit, né? Coelho? Quantas vezes aparece a palavra hole, né? Buraco? Para quem já leu Alice no País das Maravilhas, sabe aí do que eu estou falando. Quantas vezes aparece a palavra, sei lá, rose, né? Rosa? E por aí vai, pink, né? Quantas vezes aparece cada palavra dessa? Então, como é que a gente vai fazer isso? Usando um dicionário, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso dicionário, tá? Eu fiz primeiro de um jeito bem simples e depois eu vou tentando usar alguns aspectos do Python um pouco melhores aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz, criei um dicionário, né? Temos aqui um dicionário vazio e a gente vai fazer o seguinte, para cada palavra na lista de palavras, então a lista de palavras está aqui, a gente acabou de ver ela, para cada palavra, se a palavra ainda não está no dicionário, ele cria uma entrada para ela com zero ocorrências. Por quê? Se ele não existe, vai dar erro, né? Então ele cria. E depois ele pega aquela palavra, vai no dicionário, pega quantas ocorrências tem, se foi a primeira vez é zero, soma um e guarda de novo naquele lugar. Então ele incrementa em um a posição do dicionário daquela palavra. Basicamente o que isso que faz é isso, é um contador, né? A gente pode usar isso aqui para enquetes e para várias coisas que eu queira contar ocorrências, né? Votações e tudo mais. Então, dicionário vazio para cada palavra dentro da lista. Se a palavra não existe no dicionário, cria ela com zero, se não, não faz nada, e depois soma um naquela palavra lá. Ok? Então, ó, ao final, ele vai ter 5.200 palavras diferentes, certo? Palavras diferentes, palavras únicas, que estão aqui, ó. Tá vendo? Seven, por exemplo, aparece 4 vezes, e por aí vai. Ó. Até agora que são palavras com pequena quantidade, ó. His, 82, e por aí vai, tá? Então ele fez um dicionário. Muitas palavras aparecem apenas uma vez, pelo que eu estou percebendo aqui, né? Pelo que a gente pode perceber, mas ele fez um dicionário com todas as frequências de palavras. Era isso que a gente queria. Eu vou fechar aqui. Essa é uma forma de fazer, mas eu quero mostrar que tem outras formas um pouco melhores de resolver isso aqui, por exemplo, usando o comando get do dicionário. Não me lembro se vocês já viram o get lá, quando a gente viu o dicionário, mas com o get eu consigo resolver aquele problema aqui de o dicionário não ter ainda uma entrada para aquela palavra. Então, o que o get faz? O get faz o seguinte, ó, eu pego frequência de palavras, ponto get, pegue para mim o valor correspondente a essa chave palavra. Se não tiver um valor lá, me devolva zero. Eu digo o que eu quero como valor default. Então, vá no dicionário e pegue. E some um no valor. E esse valor guarde aqui. Se não tiver o valor, me dá zero. Zero com 1 dá 1, guarda 1 lá. Então, eu consigo resolver numa única linha, sem fazer um if, como eu tinha aqui, ó. Né? Eu faço a mesma coisa. Tá? Então, o get faz isso. Vai no dicionário, mas tem esse pequeno detalhe aqui, ó.
que é o default. Tá? Isso aqui eu acho que é o grande segredo dele. Tá? O grande segredo do get é esse aqui. Tem aqui, ó, a definição, se você quiser dar uma lida. Ok? Então, a gente vai perceber que usando isso aqui vai dar o mesmo resultado. Eu só fiz aqui para ilustrar, tá? E agora a gente pode consultar esse dicionário. Por exemplo, né, aqui que eu falei, o que eu fiz um input aqui. A gente já vai brincar com isso aqui. Então, ó, quantas vezes aparece a palavra Alice no Alice do País das Maravilhas? 274 vezes. Quantas vezes aparece a palavra rabbit, né? Coelho? 41 vezes. Quantas vezes aparece a palavra, sei lá, road, estrada? Nenhuma vez. E aqui eu tenho um problema. Quando eu coloco uma palavra que não existe, ele vai dar erro. Certo? Ele vai dar erro. Então, como é que eu resolvo isso? Eu precisaria resolver isso aqui, tá? Deixa eu só resolver, antes disso aqui, mostrar que eu posso descomentar essa linha aqui, ó. E aqui dentro do Colab eu tenho isso aqui, ó. Posso digitar qualquer palavra aqui. Green, por exemplo. Né? Posso digitar a palavra pink. Pink não tem. Ah, uma vez. Né? A palavra queen, rainha, 52 vezes. Né? Então eu posso ir brincando aqui, ó. Né? Eu só não coloquei isso aqui descomentado porque quando eu rodo, né? Quando eu venho aqui executar tudo, ele pararia aqui, tá? Para a gente digitar. Então, para isso eu deixei comentadinho. Mas facilita se você quer ficar interagindo com o dicionário aqui, tá? Então, só para a gente entender um pouco isso. Se eu uso get para consultar, eu resolvo aquele problema lá. Então, olha só. A palavra Alice com A maiúsculo não existe. Então, ele vai dizer, ó, Alice aparece 0 vezes. Deixa eu brincar aqui. Lembra que a palavra road não existia? Ó, 0 vezes. Né? Já a palavra queen... Opa, escrevi errado. A palavra queen aparece 52 vezes. Então, o que, que eu fiz aqui? Ó? A palavra aparece quantas vezes? Aparece frequência de palavras.get da palavra P ou 0. Então, se ele não encontrar, ele não dá um erro. Ele tenta ir no dicionário, mas ele tem um if embutido, vamos dizer assim. Se encontrou, devolve. Se não encontrou, devolve 0. Certo? E me mostra aqui bonitinho. Então, vou rodar de novo aqui, vou botar uma palavra que não existe. Lá, por exemplo, a palavra, sei lá, lamb, ovelha. Não existe, mas ele não aborda. Certo? Então, essa é a ideia. No próximo exemplo, eu vou parar aqui e no próximo vídeo, então, eu vou mostrar como é que a gente pode ordenar isso aqui e ter uma lista das palavras mais comuns, tá? Então, por hora, o que a gente fez? Limpou a nossa string, que veio do texto, tirou os caracteres que a gente não queria, criou uma lista de palavras, quebrou essa lista de palavras e criou um dicionário para a gente poder ver a frequência de palavras. E daí a gente começou com um dicionário normal e depois a gente foi para um dicionário usando o get, né? O get tem essa vantagem de poder nos dar um valor default. Então, se não tem a ocorrência lá, eu não preciso ficar fazendo if. Eu já digo, ó, se não encontrar, me devolva isso. Né? Poderia ser 0, poderia ser 1, qualquer valor ali, até um string pode vir ali. E a partir daí, então, eu consigo trabalhar melhor. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que eu vejo as palavras mais comuns desse dicionário que a gente acabou de criar. Então, até o próximo vídeo.